se vocês analisarem no bloco de notas, ele é bem prático mesmo, tá? O que é que esse editar dele? É como se fosse inserir o que tá, já dos outros programinhas. Ele tem, tá, as funções localizar, localizar próximo, substituir e para selecionar tudo, data e hora. Ou seja, ele é bem prático. Se você está colocando várias e várias e várias informações no bloco de notas, tá? O objetivo dele é o seguinte: você localizar rapidamente as suas informações, você substituir algo, vamos supor, essa minha data de sexta-feira, dia 27, ela foi substituída para outra data. E acontece que tem muitas informações aqui que eu já deixei salvo. Então, você vai lá em editar e você localiza e depois substitui essas informações de forma bem rápida, bem prática, tá? Por que eu estou falando isso para vocês relacionado a bloco de notas? Porque na hora que você vai salvar, você vai detectar que a extensão dele é TXT, ou seja, .txt. Quando a gente voltar lá para o nosso Googlezinho, tá? Quando você vir aqui em fazer download, você vai ver a formatação texto sem formatação, ou seja, .txt. Então, eu já tenho que saber, então esse texto é relacionado a bloco de notas. Então, o bloco de notas todo o rascunho, é toda informação que eu estou vindo a colocar nele, tá? Então, literalmente, o texto ele vai ser todo desformatado, tá bom? Porque o intuito dele é esse, é você ter a praticidade. Então, quando você começar a trabalhar, tá? A primeira coisa que também você tem que ter é o costume de bloco de notas, de anotações. Óbvio que a gente sabe que hoje as informações estão bem melhores, né? A organização está bem melhor. Exemplo, existe o Google Keep, que é onde você se organiza de uma maneira mais rápida, mais prática, e você se organiza através de notas, tá? Ou seja, cada bloco que existe lá, certo? É uma anotação diferenciada, diferente do bloco de notas, que é onde eu tenho, tá? Só o estirão de folha, que eu vou só digitando, 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 tá? Então, Carol tá travado no bloco de notas. tu tá travada é a tua conexão. A tua conexão que tá dessa forma. Eu acho que o meu também tá, cara. Como? Também tava. Tá travado, velho. A minha também. De todo mundo tá travado, é? Uhum. Tá só o bloco de notas? Não, tá só o documento, tudo em branco. Deixa eu voltar. Só um minuto. Vou verificar aqui. Voltou para vocês? Não, tá no mesmo canto. Não tá travado. Voltou para vocês? Agora tá no documento. Voltou? Eu tá, já. Voltou. Tá no bloco de notas. Voltou para vocês? Mas não aparece o bloco de notas. O bloco de notas. Voltou, tá no documentos agora. Pronto. Tá aparecendo para vocês? Documento tá, o Google Documentos. Show de bola. Galerinha, não saiam da partezinha da live, tá? Tem a galerinha que tá saindo. Bora lá, bora dar continuidade, que agora voltou ao normal, tá? Então, esse é o objetivo do bloco de notas, tá? Que eu estava finalizando isso com vocês, é justamente na hora que você for em arquivo, fazer download, você saber que todo documento TXT, eu estou falando do bloco de notas, tá? Então, eu já vou ter que ter a noção do seguinte: eu estou fazendo um documento aonde não tem uma formatação. O que é que significa uma formatação? Não tem uma padronização, tá? Não tem parágrafo, não tem margens,
não tem cabeçalho, não tem rodapé. Estão dando para entender? Sim. Ótimo. Tirando essa parte do bloco de notas, tá? Eu vou até fechar ele aqui. Agora vamos para outro, tá? Prestem atenção. Quando eu estou falando de RTF, tá? Eu apresento para vocês o WordPage. Alguém já conhecia o WordPage? Alguém conhecia ou não? Não. Eu não conhecia Não. não, velho. Ó, o WordPage, no caso, ele é um produto que ele vem já na Microsoft, tá? Esse produto, que no caso é esse software, ele também é um facilitador de documentos. O que é que seria isso? Ele é um software onde eu também crio documentos, só que com pequena, uma pequena diferença, tá? O meu WordPage, no caso, ele supre as necessidades. Necessidade de quê? Necessidade aonde eu posso criar um texto, aonde eu posso colocar imagem, aonde eu posso utilizar e integrar o Paint, eu posso colocar ou inserir desenhos nele, certo? Tudo isso em cima do meu WordPage. Só para vocês terem ideia, tá? Ele tem a função, que é a ferramentazinha dele, a barra de ferramenta, e ele tem a função dele exibir, tá? Que para a gente é como se fosse inserir. Ele é bem prático, ele é bem simples. Mas por que que eu preciso saber da existência dele? Porque, mais uma vez, na hora que eu for salvar o arquivo, você está vendo que ele tem a extensão RTF. Bora lá para o nosso Googlezinho para vocês verem. Ó. Arquivo, download, RTF, tá? Ou seja, agora voltando para essa parte mais em nuvem, vocês agora têm uma análise do seguinte: eu tenho uma ferramenta, que essa minha ferramenta ela supre 100% das minhas necessidades, por quê? Eu tenho ela disponível em nuvem, eu tenho ela disponível em vários tipos de extensão. Agora vocês conhecem que eu tenho uma extensão da Microsoft, que é o Word, eu tenho uma extensão que é do LibreOffice, que é o Writer, eu tenho uma função RTF, que é do WordPage, tenho uma função PDF, que é o documento que eu só posso visualizar, e eu tenho uma extensão, tá, de documento que ela é sem formatação, ou seja, que ela é do bloco de notas. Professor, e página web e publicação, EPUB, no caso, é mais a partezinha voltada a programas específicos de programação. Então, isso aqui não entra nos padrões para vocês entenderem, que já é parte de programação, tá? O objetivo de vocês é justamente esse, é vocês saberem que existe N extensões aonde eu trabalho de acordo com arquivos que eu estou desenvolvendo, com arquivos que eu estou criando, tá? Vamos lá para outra coisinha. Ó, o que é que significa, no caso, alinhar e recuo, tá? Significa que você, primeiro de tudo, tem alinhamentos voltados à sua direita, esquerda, centralizado, justificado, que é as duas pontas, tá? Do parágrafo até o seu ponto final, digamos assim, ele está na mesma enquadramento, tá? E você tem um recuo, que no caso é o parágrafo. Então, qual a sua necessidade? A necessidade é o saber que todo meu texto existe parágrafo, tá? Existe um bizu que a gente sempre dá quando você está criando um certo tipo de informação. Geralmente, a parte de multiplicação, ela entra na jogada para você ter sincronismo no seu texto, tá? Então, exemplo, você está criando ali um artigo, um documento, onde você não tem noção de parágrafos. Então, sempre tenha na mente o seguinte, as contagens. Se eu sei que, só um exemplo, tá? Se eu sei que 5 vezes 5 é 25, então significa que se eu fizer 5 parágrafos com 5 linhas, ao final vou ter 25 linhas.
Se eu sei que eu tenho três vezes... Se eu sei que eu tenho... eu quero três parágrafos com 4 linhas, tá? No final vai me resultar 12 linhas. Então, assim, eu vou fazendo a distinção de parágrafos e todos eles eu vou ter a noção, tá? Do que eu estou digitando, do que eu estou escrevendo. Professora, mas está fazendo uma redação? Às vezes não, tá? É só para você ter noção do que você vai escrever, da formatação inicial que sempre acontece com o parágrafo, tá? Que no caso é o recuo. Outra coisa que vocês têm a necessidade de saber é aqui, ó, colunas. Professora, por quê? Tem muita gente que acha que se programar colunas, tá? Programar colunas aqui na sua primeira folha, quando chegar a sua segunda folha, a programação de colunas, no caso, ela vai ser o mesmo. Não é obrigado, tá? O que é que você deve fazer? Primeiro de tudo, que a quebra de linha, o que é quebra de linha? É você colocar outra folha. Eu expliquei para vocês que é Ctrl Enter, tá? E automaticamente ele me veio a segunda folha. Tenho a minha primeira folha e eu tenho agora a minha segunda folha. Agora sim, as minhas formatações, elas são formatações totalmente diferentes se eu quiser fazer em cada folha. Aonde é que entra as minhas colunas? Exemplo, a minha primeira folha é uma capa, certo? E a minha segunda folha eu queria justamente modo coluna. Deixa eu montar aqui para vocês bem ligeirinho, ó. Trabalho. Só para vocês entenderem, tá? Trabalho de matemática. Venho, faço enquadramento, ou seja, eu já tenho uma capa criada, tá? Neste exato momento, eu já tenho a minha segunda folhinha, ó. Certo? Com Ctrl Enter. A partir do momento que eu tenho a minha segunda folha, o que é que eu faço, tá? Eu vou vir bem aqui no Googlezinho e eu vou pegar um textão para vocês entenderem, tá? Wikipedia. Peguei um textão, Ctrl C. Vou voltar lá, Ctrl V. E o meu textão apareceu. Neste exato momento, tá? Eu tenho, obviamente, 2 tipos de formatação. Eu tenho uma capa simples e eu tenho o desenrolar, tá? Do meu trabalho. Então, para eu poder transformar ela em coluna, é só eu vir aqui, seleciono, vou lá em formatar e coloco o modo coluna. Prestem atenção. A minha primeira folha, ela só não alterou porque eu fiz toda a formatação 100%, 100% ok. Como é que seria isso? Eu não mexi de maneira nenhuma de forma manual. Eu fui totalmente com configurações. Eu trouxe para mim uma folha, tá? Com Ctrl Enter, que é onde é essa quebra de página. A partir do momento que vem uma folha para mim, eu posso fazer a formatação do jeito que eu quiser. Então, a única coisa que eu fiz foi selecionar e ir lá em colunas. Professora, se eu descer do jeito que está aqui, eu descer e vir outra folha, tá? A minha formatação vai ser do mesmo jeito que você fez? De jeito nenhum. Até porque você está fazendo uma formatação forçada, tá? Então, você acaba desformatando no lugar de fazer uma formatação correta. Beleza? Outra coisa que vocês precisam saber,
marcadores e numeração. O que é que seria isso? Para que eu utilizo, tá? A minha lista de numeração é quando eu estou fazendo arquivos específicos. Exemplo, eu estou criando uma prova, eu estou colocando dentro do meu texto, estou colocando formas optativas, tá? Então, sempre deixo lá uma pergunta com algumas informações. O meu livro, ele é voltado de texto explicativo com atividades. Aí eu utilizo essa lista de numeração. Professor, e para que eu utilizo lista, né? Que no caso de marcadores. No caso é totalmente voltado a tópicos, tá? Exemplo, dentro do seu texto, você tem mais alternativas. Vou dar um exemplo para vocês. Na região nordestina, existem belíssimas praias, aonde cada vez mais o turista quer conhecer. As praias são, aí você vai colocar lá 2 pontos, aí você pode colocar Praia do Futuro, Beira-Mar, Pesca, Cumbuco, Taíba. Então, assim, você vai listando, tá? Colocando tópico por tópico, tá? Então, desta maneira, você vai lá para o marcadorzinho. Beleza? Beleza de Creuza? Todo mundo compreendeu essa parte? Ó, Sim. então, voltando mais adiante. Cabeçalhos e rodapés. Eu clico nele, tá? Ele me traz uma funçãozinha bem prática. O que é que seria isso? As minhas margens, tá? A minha seção, o que é que eu quero, se eu quero só na primeira seção, ou se eu quero nas outras seções, ou seja, se eu quero tornar mais adiante aquela minha configuração. As minhas margens relacionadas a, lembra das normas ABNT, onde eu tenho lá um enquadramento do meu papel, tá? Eu tenho que ter a noção que eu trabalho em cima de papel ofício. Então, todas as minhas informações, ela tem que ter espaço, tá? Em cima do meu papel ofício. Então, se eu quero colocar um título, tá? Acima, eu tenho que ter a noção que tem que ter um espaço da folha e tem que ter o espaço do título, tem que ter o espaço das informações. Beleza? Então, isso é as margens que você está falando. Ela serve justamente de modo organização para quando você quiser colocar dentro de uma pasta, tá? Geralmente toda empresa precisa. O que é esse layout? O layout, no caso, é o formato aqui da sua folhinha, tá? Se é uma folha em branco, se é o layout com alguns detalhezinhos coloridos ou com alguma listazinha, tá? Um enquadramento de layout, tá? Onde vai deixar o seu papel mais padronizado. Vindo mais um pouquinho, número de página. Galera, outra coisa bem simples, tá? Que antigamente era o bicho de 7 cabeças. Preste atenção. Se você está trabalhando em cima de um documento online, óbvio que as facilidades vai ser 100%, tá? Óbvio, o mais óbvio possível. Então, o que é esse número de páginas? É você colocar em cada página uma numeração aonde fica organizado para no final o seu sumário, tá? Ser 100% coerente, ou seja, você sabe onde é que estão as informações. Então, qual é o bizu relacionado a número de páginas, que a galera comete muito erro? Coloca o número de páginas quando você finalizar 100% o seu documento, tá? Porque documento cresce, tem documento que tem vezes que você precisa excluir, tem documento que você precisa colocar o nome, tá, dele de uma forma mais correta, enfim. Então, existem vários tipos de documentos e quando você está criando, precisa de um certo reparo. Então, não tem condições de maneira nenhuma de você vir e querer fazer uma formatação e colocar já a adição de páginas, tá? Para a gente poder finalizar, vou levar vocês agora lá para o Word, tá? Prestem atenção. Eu estava falando nesse instante de layout da página. Para vocês terem a noção do que é o layout da página, é isto aqui, ó.
O meu não está obedecendo. Pronto. O que é o layout da página, tá? O layout da página é onde você vai colocar um formato, uma padronização totalmente diferenciada. Ou seja, o que vocês estavam vendo de maneira rápida e prática lá no Google Documentos, tá? E ele também carrega o nosso Word para ser uma parte de concorrência, tá? E sempre ele está trabalhando de uma maneira mais à frente, mais avançada. Ele criou essa opçãozinha de layout de página, que é justamente aonde você vai elaborar o seu documento e deixar aquele documento à sua cara. Então, exemplo, eu tenho a parte de documentos aonde eu posso colocar formatos de acordo com como eu quero, tá? Aonde, lembra da aulinha que eu informei para vocês de atestado, que vocês colocavam a cor, colocavam marca d'água, vocês podiam colocar bordas. É justamente isso que eu estou falando, tá? O layout, ele já vem de uma forma mais completa. Ou seja, ele já vem com as suas cores padrões, ele já vem com a sua fonte padrão e ele já vem com o seu efeito padrão, que é esse efeito. É o efeito em cima da folha e é o efeito em cima, do texto que você está digitando, tá? Então, exemplo, como é que pode ficar o meu título? Ele pode ficar colorido, ele pode ter um sombreamento, tudo isso é intermédio justamente do layoutzinho que ele vem já mostrando para a gente, tá? Até aqui, todo mundo entendeu? Ou não? Todo mundo entendeu? Entendi. Então, show de bola, tá? Então, o que é que vocês irão fazer? Galera, antes de passar a atividade de vocês, eu não sei se vocês já viram um programinha que é do próprio celular e ele carrega principalmente Android, tá? O nome dele é Polaris Office. Deixa eu colocar aqui para vocês. Polaris Office. Não sei se vocês já conheciam esse programa, mas ele carrega os pacotes de escritórios do Word, da Microsoft, tá? E ele também tem uma extensão muito massa, que ele carrega outros tipos de documentos, tá? Então, exemplo, o seu celular, você está com problema no Google Documentos, tá? E você tem lá o Polaris, aonde ele vai trabalhar de maneira em nuvem também e com pacote de escritórios. É bem interessante. Então, o que eu quero que vocês façam, tá? O celular de vocês, caso tenha espaço, tá bom? Baixem o Polaris Office, tá? E em cima do Polaris Office, você vai lá no Wordzinho, aonde você vai fazer a seguinte atividade, tá? A atividade, no caso, hoje ela vai ser bem prática mesmo. Eu quero que vocês façam um trabalhinho com 3 folhas. Preste atenção no que eu quero. 3 folhas. A primeira folha, no caso, você vai utilizar, tá? Você vai vir bem aqui em layout. Isso eu quero no Word, tá? Você vai vir em layout e você vai escolher, no caso, o seu layout que você quer trabalhar, tá bom? Lá você vai deixar ele bem diferente do seu trabalho. Você vai pegar o texto dele, tá? Na primeira folha, e você vai fazer uma capa, certo? Pode ser qualquer tema, qualquer tema. Qual é o meu objetivo? É você trabalhar com layout, vou deixar aqui anotado para vocês, tá? Meu objetivo... Tá travada de novo. Deu uma travada, foi? Aham. De mais alguém deu travada? O meu. O meu também. Deu travada? Pois eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui no grupo, tá?
Estou colocando aqui no grupo o que é que eu quero do trabalho de vocês, tá bom? Só um minuto. Tá bom. Ó, e eu vou falando aqui também, tá? Só um minuto. Só um minuto, só um minuto. Ó, o que é que eu quero que vocês façam, tá, galera? Vou colocar aqui no grupo para vocês. Eu quero, no caso, o layout da página, tá? Quero 3 folhas. Nessas folhas, a primeira vai ser a capa, tá? A segunda e a terceira, no caso, vai ter o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É o tema ali do seu trabalho, tá? Qual é o objetivo? Que nesse desenvolvimento, ele esteja em modo coluna. Beleza? E nesse modo coluna, a segunda folha, no caso, vou colocar aqui para vocês. Segunda folha, informações. Terceira folha, texto com imagem. Coloquei lá para vocês. O que é que eu quero, tá? Prestem atenção. Isso é um trabalho que vocês vão fazer onde vocês irão mexer 100% com formatação, tá? Primeiro de tudo que você vai mexer com formatação de capa, então já é outros 500, tá? Você vai mexer com tamanho, você vai mexer com espaçamento, certo? A segunda capa, a segunda folha, no caso, é o seu desenvolvimento. Então, o desenvolvimento é as informações que você vai colocar, tá? Essas informações que você vai colocar é o seguinte: você vai colocar as informações de acordo com o seu tema que você escolher, é tema livre, tá? Aonde você vai dividir em colunas, certo? Ela vai estar lá em modo colunas. E a sua terceira folha, tá? Ela vai ter que estar em modo coluna, porém, ela vai ter que ter imagens com texto, tá? Vocês irão entender que o que vocês estão fazendo é formatações diferentes, aonde você está montando um único arquivo, tá? Assim, quando vocês finalizarem, vocês podem salvar e podem me enviar. Caso vocês não consigam me enviar, bate a fotinha do que vocês estão fazendo e me envia, tá? Dessa vez o caderno não vai rolar. Então vocês vão ter que fazer isto, tá? Através do Wordzinho. Então baixem o app Polaris. Professora, o meu celular não tem espaço. Caso não tenha espaço, aí você vai fazer no Google Documentos, tá? Mas eu quero de preferência no Word, através do aplicativo Polaris que eu informei para vocês, tá bom? Pode começar o trabalho que eu vou estar aqui esperando vocês. Eu vou colocar de novo o nome do aplicativo no grupo, tá? Tá lá no grupo o nome do aplicativo. Galera, eu vou sair dessa sala, vou entrar em outra sala, vou jogar o link para vocês, aonde a gente vai ficar nessa sala até finalizar a aula, tá bom?